Vamos falar agora sobre os 3 estágios do vírus da Covid-19 que agem no corpo humano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico João Carlos de Jesus, ele é pneumologista. Boa tarde, doutor João Carlos, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Julie. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar sobre o tema junto com vocês. Doutor, eu comecei justamente abrindo essa entrevista falando sobre 3 estágios do vírus. O senhor pode, de maneira sucinta, explicar então cada estágio desse processo? Claro, com certeza. Olha, quando nós falamos dos estágios da infecção pelo coronavírus, a gente está falando de uma forma assim um pouco até mais técnica sobre as etapas como a doença se desenvolve, né? Nós chamamos isso de fisiopatologia, né? A ciência que analisa o comportamento das doenças. E quando a gente fala do estágio 1 da infecção pelo coronavírus, a gente está falando da forma como o vírus acomete o nosso corpo. Então, habitualmente, né, a gente espera que essa infecção ocorra pelas vias aéreas. O vírus, ele ganha, né, a mucosa da nossa boca, do nosso nariz, da nossa nasofaringe, através do contato de gotículas que uma pessoa acaba passando por outra, né, através da fala, do espirro, da tosse. E uma vez que essa gotícula chega até essa região da nossa via aérea, ela consegue ganhar a nossa corrente sanguínea, né? Ela se prolifera, o vírus se prolifera, né? Infectando as células, e uma vez que ele ganha a corrente sanguínea, ele circula por todo o nosso corpo. Essa etapa de circulação nós podemos chamar de estágio 2, quando o vírus passa a sair da parte respiratória ali alta, né? Do nariz, da garganta, e ele passa a circular por outros órgãos. Ele pode ir para os pulmões, para os rins, para o coração e causar danos em outras áreas. E o estágio 3 é quando esses danos acabam levando a uma inflamação ainda mais importante, que é quando a gente atinge aquela gravidade maior e temos que levar o paciente, né, a pessoa infectada pelo coronavírus, para o hospital para receber um suporte mais avançado de vida. Cada estágio, então, tem uma forma, né, de se manifestar, e a gravidade, né, com que a pessoa desenvolve a doença depende também desse período da infecção. Então, o estágio 1, ele ocorre mais na primeira semana, né, em que você vai ter aquela dor de garganta, a perda do olfato, um pouco de dor de cabeça. O estágio 2, quando o vírus circula mais pelos pulmões, né, e ele faz isso através da corrente sanguínea, né, ele leva a uma inflamação pulmonar mais importante e se manifesta com vários focos de pneumonia. É o período que tem mais tosse, mais febre e pode vir o desconforto respiratório. E a fase 3 é quando, de fato, essa pneumonia já ficou muito extensa, né, e a dificuldade do oxigênio passar do ar para dentro do sangue devido à intensidade da inflamação na região dos pulmões. E aí é necessário o suporte hospitalar e muitas vezes a internação em UTI. É mais ou menos isso. Doutor, então esse estágio 2 e 3, se a pessoa foi internada, ela precisa de medicações diferentes. Como é que funciona essa questão de quando a pessoa está em tratamento no hospital? Sim. Quando você necessita de um suporte de vida mais avançado, como você disse, internado no hospital, com necessidade de oxigênio, né, nós já temos vários estudos, isso já está bem consolidado, que existem medicamentos que podem fazer diferença nessa etapa. O principal deles é o corticoide, né? O mais estudado se chama dexametasona. Ele deve ser usado com recomendação médica, né? De preferência nessa fase, e que nesse momento, com essa inflamação pulmonar intensa, esse remédio, esse anti-inflamatório, ele reduz a proliferação das células ali nas membranas pulmonares e melhora a oxigenação. Algumas pessoas usam essa medicação em fase errada, né, no início da doença, e aí isso pode ser prejudicial. Então é muito importante o acompanhamento médico em todas as etapas da infecção pela Covid, desde o estágio 1, 2 e o 3. Né? E uma vez internado, o paciente claramente já tem o organismo mais fragilizado, né? E isso abre portas para outras infecções. Então, ali, durante a internação, é avaliado também se há o benefício de usar antibióticos, que são remédios antibactérias e não
coronavírus, né? Existem estudos, né, e principalmente os Estados Unidos desenvolveu alguns medicamentos que nós estamos trazendo aos poucos aqui para o Brasil, que agem contra o vírus, mas ainda requer uma pesquisa maior para se ter certeza dos benefícios do uso dessas medicações para toda a população. Isso ainda está mais em caráter de pesquisa e alguns casos específicos são selecionados para o uso desses tratamentos. E no estágio 3, né, sem dúvida, o suporte de UTI é muito importante. Aí existem uma série de cuidados que são para suporte, né? O uso da ventilação mecânica, de oxigênio, dispositivos que oferecem mais oxigênio, para que a pessoa com o pulmão tão doente tenha condições de passar por essa etapa de inflamação e depois se recuperar. O problema é que nessa etapa que o oxigênio fica muito baixo, isso gera um estresse muito grande para o organismo, e se não tiver o suporte adequado, outros problemas podem surgir, como o choque, que é quando a pressão cai demais e aí o coração não consegue funcionar adequadamente, né? Então, cada etapa tem esse suporte e nessa etapa 2 e 3, o suporte hospitalar ele trabalha muito com o tratamento de alívio desse estresse do organismo, mas não propriamente com um remédio também anti-coronavírus, né? Assim como ocorre com outras infecções virais. É muito importante isso que o Dr. João nos fala agora, né, dizendo o tratamento com remédios, quando a pessoa está internada, é também para essas questões adjacentes à Covid-19, né? Como bem disse o Dr. João, não temos um remédio oficial para se tratar a Covid-19. É importante deixar claro isso, não é, doutor? Agora, nós estamos falando desse paciente que está aí no estágio 2 e 3, possa estar internado. Mas a gente ouve, já viu muitas matérias e ouve de quem já se contaminou com a Covid-19, o pós, que ainda ficam com algumas sequelas, né? Alguns passam com dores de cabeça frequente no pós-Covid, dores nas pernas, a preocupação com trombose. O que é preciso olhar para esse pós-pandemia não, pós-Covid, né? Sim, é verdade. Nós temos aprendido muito com a Covid, né? Depois de um ano aí da pandemia, um pouco mais de um ano, surgiram vários estudos organizando melhor esses sintomas que você está relatando. Nós chamamos de uma maneira geral de pós-Covid, mas hoje a gente entende, né, que a Covid ela tem uma fase aguda, que é essa que nós estamos conversando, que é enquanto o vírus está no corpo e os danos que ele está causando, que pode durar em torno de 3 semanas. Depois vem uma fase subaguda, né, que você começa a ter aquela recuperação, parece que vai chegar no 100% de recuperação, mas ela pode parar no meio do caminho e ficar em alguns sintomas que são um pouco chatos. E depois você ainda pode ter a fase crônica, e que ocorre a permanência desses sintomas por meses, né? E algumas pessoas, infelizmente, já tiveram infecção até há mais de um ano e ainda não se sentem totalmente recuperadas. Então, nessa fase pós-Covid, né, um dos sintomas mais relatados se chama fadiga crônica, que é uma sensação de falta de forças, de energia, né? A pessoa realmente fica muito abatida e começa a ter dificuldade para exercer as funções do dia a dia. Então, muitas pessoas se sentem assim. O que é importante é diferenciar essa fadiga crônica de uma sequela propriamente cardíaca ou pulmonar. Então, após a infecção da Covid, é interessante, é fundamental, vamos dizer assim, que o paciente que teve a Covid, principalmente o que passou pelo estágio 2, estágio 3, passe por uma avaliação pós-Covid e que faça exames para checar como ficou a estrutura dos pulmões, o funcionamento dos pulmões, a mesma coisa para o coração, se há algum risco de desenvolver alguma arritmia, se há possibilidade de retomar a atividade física com segurança, né? Então, toda essa avaliação deve ser feita. E, além da fadiga crônica que confunde, você pode ficar com uma sequela pulmonar que traz propriamente falta de ar, tosse, dificuldade respiratória para realizar esforços. Então, esses sintomas, eles têm que ser levados em conta, né? A gente não deve subestimar. Se você subestimar, você pode ficar com uma sequela que teria algum tratamento e perder o tempo, né, de tratar e se recuperar. E aí sim ficar com o pulmão mais prejudicado, como se tivesse envelhecido antes da hora. Essas sequelas da Covid têm essa característica, né? Alguns pacientes desenvolvem o que nós chamamos de fibrose pulmonar, que são cicatrizes que não deveriam existir.
E além desse quadro cardíaco e pulmonar que eu comentei, existem várias outras queixas muito comuns. Uma delas é a queda de cabelo, dermatites, formigamentos, né? Alterações de memória, de raciocínio, né? Muitas pessoas desenvolvem ansiedade, depressão, né? Essa questão de transtornos mentais que não estão só ligadas à dificuldade, né, de lidar com a doença, mas também com a atividade do vírus no nosso cérebro. E de acordo com o perfil da pessoa, você vai ter mais ou menos determinadas queixas, né? Então, uma coisa prática, por exemplo, é que as mulheres habitualmente queixam mais da queda de cabelo, porque isso chama mais a atenção para elas, né? Pessoas idosas sofrem mais com alteração de memória, porque já é uma questão pode ser uma dificuldade, dependendo do seu contexto, né? Então, o importante após a fase aguda da COVID é lembrar que você ainda pode manifestar algumas complicações, né, relacionadas à doença. No início da pandemia, nós acreditávamos que a COVID seria mais uma doença viral aguda, que ou você sobrevivia a ela ou você morria, né? E que após a recuperação, tudo estaria resolvido. As nossas estatísticas foram construídas assim, né? Hoje nós falamos do número de casos, do número de óbitos e do número de recuperados. Mas, particularmente, eu acompanho alguns autores que têm uma crítica sobre essa forma, né, essa nomenclatura das estatísticas. Seria melhor que nós disséssemos que temos um número de pessoas que tiveram Covid, que faleceram e que sobreviveram, porque os recuperados, nós não sabemos ainda quantos de fato estão recuperados, porque muitos ainda carregam essas sequelas e essa dificuldade de retomar a vida normal. Doutor, é muito importante o que a gente está conversando agora, que é essa questão do pós, e também como também uma prestação de serviço, porque às vezes a pessoa passou pela Covid de um jeito, entre aspas, tranquilo, vamos dizer assim, sem precisar ser internado, assintomático, sem grandes problemas, no decorrer daquele período com o vírus incubado. No pós, pode haver uma diferença? Pode piorar no pós? Como é que funciona isso? O senhor entende a minha questão? Se quem passou de um modo mais tranquilo pelo vírus, lá no depois, no pós, pode ter alguma alteração e piorar? Porque é importante ficar... Não é porque passou de um lado bom que pelo outro não, né, doutor? Sim, não, com certeza. A gente sabe que quando um paciente passa por uma UTI, independente da doença, quanto mais dias ele fica na UTI, por exemplo, menos músculo sobra, né? Ele perde muita massa muscular. Então, a recuperação já é mais difícil. Então, a tendência de quando nós temos uma infecção mais leve é realmente de você ignorar que ela possa deixar alguma sequela importante. Eu concordo com você e a gente... A gente está ouvindo aqui o Dr. João Carlos de Souza, pneumologista, e ele traz para a gente esse cenário que é muito importante para você que está em casa. Não é porque você possa ter sido infectado e foi assintomático, não teve grandes problemas respiratórios e afins, que realmente nesse pós-Covid algo não possa se complicar. Outra atenção também do Dr. João é justamente essa questão de ficar atento às questões que acontecem no pós-pandemia. Eu agradeço ao Dr. João Carlos de Souza justamente pela entrevista, depois você vê lá a entrevista completa do nosso canal do YouTube.